mesmo que regresse, não terá talvez o mesmo ritmo. Salva-se as exceções. Salva-se as exceções. Ele fala que é impossível voltar a ser como era antes, mesmo que volte. Nesse ensino da carta aos Hebreus sobre a apostasia, não está falando da validade da fé salvadora, não é isso. Está falando da comunhão, está falando do desprendimento, está falando daquela entrega do primeiro amor, em que a pessoa participava de tudo, em que a pessoa estava presente em tudo, em que a pessoa era o primeiro a se alistar, se apresentar em qualquer atividade da igreja. É disso que o autor chama a atenção. Ele não coloca em tese se está salvo ou se não está salvo. Ele coloca em tese se a pessoa está fervorosa e cheia da graça, ou se a pessoa está ressequida e fria. Ele faz uma advertência sobre o risco da apostasia. Ele faz uma advertência sobre o perigo de não estar em comunhão com o Senhor. Porque se você não tem uma vivência prática dessa fé, se você não tem um cotidiano dentro dessa fé, significa que está recebido, está frio, está distanciando e que necessita de um reexame de consciência de fé, que necessita de uma reconsideração da sua vida espiritual, que precisa voltar ao primeiro amor, que precisa regressar ao primeiro amor, que precisa voltar às práticas daquilo que te trazia alegria na fé. Não eram as coisas materiais, não eram os milagres que aconteciam, mas era aquela comunhão. O cristão, quando está no primeiro amor, parece que a palavra só fala com ele. Parece que as orações dele são respondidas mais do que as pessoas. Parece que ele sente a glória do Senhor, a presença do Espírito Santo, mais do que os outros. O que é isso? O primeiro amor. E quando se perde o primeiro amor, a pessoa perde essa sensibilidade, perde essa capacidade de avaliar e de sentir o mover do Espírito sobre a vida, o mover do Espírito sobre a alma. Mas o autor da carta aos Hebreus, jamais nos versículos finais, nos capítulos finais, ele chama o cristão de volta à obediência, porque o cumprimento das promessas de Deus está relacionado à obediência. Deus vai abençoar, e Deus tem um compromisso de abençoar aqueles que são obedientes, aqueles que obedecem, aqueles que fazem um esforço na fé, aqueles que almejam viver uma comunhão plena e constante com o Senhor, aqueles que leem a palavra e praticam, aqueles que se aborrecem do pecado e da escravidão e gostam das consequências daquilo que vê. Quando a pessoa percebe que a comunhão dele já não é mais a mesma, quando a pessoa percebe que o relacionamento dele com o Espírito Santo não é mais o mesmo, quando a pessoa percebe que as atitudes já não são mais as atitudes de um verdadeiro cristão, é hora de um arrependimento, é hora de uma reconsideração, é hora de se voltar ao Senhor com arrependimento sincero e dizer: eis-me aqui, Senhor, e dizer: me faça de novo,
Lembra a parábola do vaso, em que Jesus se apresenta como um oleiro, como um artesão que faz um vaso. E nós somos o barro, que precisa pegar liga. E para pegar liga, precisa ser amassado, precisa ser moído. Depois que o barro é moído, depois que o barro é espremido, ele pega liga. E o artesão vai moldando e vai fazendo um vaso. E esse vaso, depois de pronto, ele pode rachar quando for secado. E se ele racha, é preciso quebrar tudo, amassar novamente, para refazer o barro na consistência para moldar novamente. E é isso, nessa parábola, que Jesus quer dizer o seguinte: quando o crente se desliga daquilo que é espiritual, daquilo que é a palavra, quando o crente se distancia daquilo que é a proposta do Senhor, quando o crente não está mais ligado nas coisas do Senhor, é necessário que ele seja quebrado, moído, para que pegue novamente a liga, a consistência, para ser moldado de novo, para ser moldado novamente. Alguns conseguem atravessar essa fase, esse processo mais rápido. Alguns conseguem passar por essa fase de uma forma mais rápida, mas outros demoram mais. Outros é um processo mais lento. Mas em tudo o Senhor quer restaurar. Em tudo o Senhor quer renovar. Em tudo o Senhor quer fazer nova todas as coisas. Em tudo o Senhor quer fazer com que sejamos novamente instrumentos na mão do Senhor. E se você sente que você já não é mais o mesmo ou a mesma na fé, que você sente que você já não tem mais aquele mesmo ânimo, aquela mesma vontade, aquele mesmo desejo de servir ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de buscar o Senhor com alegria, é hora de um arrependimento sincero e verdadeiro. É hora de uma conversa sincera e verdadeira. É hora de se colocar novamente diante do Senhor com humildade e dizer: quebra-me e faça-me de novo. Quebra-me para que eu possa novamente ser moldado. Quebra-me para que eu possa novamente ser útil em tuas mãos. Louvado seja a obra completa de Deus para a salvação de uma humanidade caída em pecado. A carta dos Hebreus, ela traz instruções de fé, de perseverança, traz instruções a respeito de um tempo em que o sangue de Jesus nos liga novamente com Deus, e o corpo de Jesus é o véu rasgado que impede que as nossas, que não impede mais que chegamos até o alto, conforme o ministério de Arão. E ele chama para uma reflexão a respeito do pai da fé, que é Abraão, que dizimou e creu naquilo que é